Ministro da Saúde ressalta compromisso do governo federal com o Amazonas nas ações de combate à Covid-19. Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas sobem para 6.683 com 548 mortes. Caixa amplia horário de todas as agências a partir desta segunda-feira. Brasil ultrapassa 100 mil casos confirmados de Covid-19. O país registra 7.025 mortes em decorrência do novo coronavírus. Moro diz que democracia, liberdade, Estado de Direito, integridade e tolerância caminham juntos. Junho é prazo limite para propor adiamento de eleições, diz Barroso, futuro presidente do TSE. Trump diz que Estados Unidos terá vacina contra coronavírus até o fim deste ano. Imprensa internacional repercute ida de Bolsonaro em ato antidemocracia. Homem mata a própria mãe a pauladas no bairro do Coroado. Em provável acerto de contas, rapaz de 22 anos é executado com 13 tiros na Compensa. Facções entram em confronto no bairro da Compensa. Em troca de tiros, 2 morrem e 5 ficam feridos. Previsão do tempo. Madrugada de chuva e trovoada dentro da previsão de 30 milímetros do clima-tempo. A temperatura é de 24 graus no momento e a máxima não deve ultrapassar os 30 graus Celsius. A umidade do ar é de 95% e os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. É segunda-feira, 4 de maio, chegamos aos 124 dias do ano e faltam 242 para terminar 2020. É dia de São Ciríaco, também é o dia do engenheiro de estruturas e o dia internacional do bombeiro. Os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada estão abertos, operando sem restrições. Fatos marcantes da história. 1953, Ernest Hemingway ganha o prêmio Pulitzer pelo O Velho e o Mar. 1949, toda a equipe de futebol do Torino morre num acidente aéreo. 1979, Margaret Thatcher é a primeira mulher eleita como chefe de governo britânico após a vitória eleitoral dos conservadores. 1994, o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e o líder da OLP, Yasser Arafat, assinam um acordo de paz sobre a autonomia palestina, conferindo ao autogoverno a faixa de Gaza e Jericó. Agora 6h01 em Manaus. Local. O Jornal da Manhã, bom dia, sonoplasta Jean Santos. Apesar da prorrogação do decreto de isolamento social e fechamento do comércio para combater os efeitos da pandemia, parte da população em Manaus não tem respeitado as regras, descumprindo o distanciamento. Na Feira do São José, na Zona Leste, lojas de roupas e calçados funcionam normalmente. Ontem havia aglomeração pelas ruas e grande fluxo de carros. Ainda lá na Zona Leste, no bairro Jorge Teixeira, na Feira do Fuxico, havia grande fluxo de veículos e de pessoas na rua. Em um centro de compras na Zona Norte de Manaus, estabelecimentos que não fazem parte dos serviços essenciais também estavam atendendo normalmente a população. Lojas de calçados, roupas e acessórios funcionavam de portas abertas com clientes do lado de dentro. Desde o fim da noite passada, centenas de pessoas já se aglomeravam também à frente das agências da Caixa Econômica Federal, enfrentando a chuva que começou por volta da meia-noite. Um bar na Avenida Getúlio Vargas continuava aberto até o meio da madrugada de hoje, com muitos carros estacionados à sua frente. A Prefeitura de Maués anunciou nesta semana novas medidas de segurança para o enfrentamento do novo coronavírus. As medidas incluem redução de horário para funcionamento de feiras e mercados até o fechamento total de alguns comércios da cidade. As informações de Urucará, Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra, Gia Santos e ouvinte do Jornal da Manhã. Como forma de inibir a propagação do vírus em Urucará, foi dado início à desinfecção dos comércios da cidade, nas embarcações, dos bairros. Esta ação foi realizada pela equipe de vigilância em saúde. O uso obrigatório de máscara, ficando em casa, saindo se for necessário. O toque de recolher, decretado pelo prefeito municipal para o enfrentamento e combate à pandemia. E neste final de semana, moradores sumiram em mutirões
para lavar algumas ruas, com o intuito de combater esse maldito vírus e prevenir a população. Paulo Guerra, o boletim local coronavírus deste domingo, 3 de maio, 29 casos confirmados em Urucará, suspeitos 50, óbitos 2 e 1 recuperado. Os trabalhos das equipes de vigilância se intensificam, mas se faz necessário mais do que nunca o empenho de todos. Vamos nos prevenir. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. Agora 6h04 em Manaus, de Urucará, vamos a Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Começa hoje a entrega dos cartões de auxílio do programa Apoio Cidadão. A Prefeitura Municipal de Manacapuru informa que estará realizando nesta segunda-feira a entrega dos cartões de auxílio do programa Apoio Cidadão enviados pelo governo do estado. Segundo informações da coordenação, foram realizadas algumas atualizações mediante comunicação à Secretaria Estadual de Assistência Social devido a inconsistências nos nomes de beneficiários que não se encaixavam nos critérios do programa. A entrega será realizada seguindo a ordem alfabética dos nomes dos beneficiários nos seguintes dias. Segunda-feira, 4 de abril, nomes de A a E. Terça-feira, 5 de abril, nomes de F a L. Quarta-feira, 6 de abril, nomes de M a Z. Local de entrega, quadra esportiva do Biribiri a partir das 8 horas. Leva RG e CPF para confirmação dos nomes. É necessário o uso de máscaras para permanecer no local de atendimento. Vale lembrar que a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, a SEMED, em parceria com a Defesa Civil, já realizou a entrega de kits da merenda escolar, cumprindo assim a Lei Federal de número 13.987, de 7 de abril de 2020, que autoriza a distribuição de alimentos comprados com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, durante o período de suspensão das aulas na rede pública de ensino ocasionada pela pandemia da Covid-19. Ao todo, foram 6.000 famílias, num total de 9.000 alunos matriculados no Sistema Municipal de Ensino da zona urbana e rural, em vulnerabilidade social, contemplados com os kits de alimentos não perecíveis, bem como frutas e legumes da agricultura familiar, de acordo com orientações do setor de nutrição da SEMED, fazendo assim um total de 65 toneladas de alimentos. No mais, mando um abraço lá para Ituane, lá no Supiá, zona rural de Manacapuru. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h06 em Manaus. Mais de 120 pacientes de Iranduba já foram curados de Covid-19. 124 pessoas que foram infectadas pelo coronavírus em Iranduba já foram curadas, segundo dados divulgados neste fim de semana pela Secretaria de Saúde do município. Só no dia de ontem, 5 pacientes que estavam com Covid-19 receberam alta médica no Hospital Hilda Freire, conforme declarou em vídeo publicado pela Censa o titular da pasta, Leandro Souza. Isso é graça ao trabalho que tem sido feito desde o início, com planejamento, e hoje o fruto disso é que hoje nós temos 124 recuperados. Nós estamos diante aqui da equipe, que desde o início tem trabalhado incansavelmente, plantão por plantão, para recuperar esses pacientes, graças ao apoio do nosso prefeito Francisco Gomes, graças a todos os técnicos da Secretaria de Saúde, que têm trabalhado dia e noite para que esse momento seja sempre lembrado. A gente está aqui diante de uma cadeira de roda vazia, isso significa que mais um paciente saiu daqui e foi para casa. Confesso para vocês que a alegria que vocês estão sentindo, eu queria estar sentindo hoje. Meu pai está 32 dias hoje entubado no Delfina, e ver o seu José aqui se recuperando, saindo de uma situação, acho que é digno de a gente elevar o nosso pensamento a Deus e dizer o quanto nós somos gratos, porque Deus é maravilhoso. De acordo com a última atualização feita pela Secretaria Municipal de Saúde no dia de ontem, Iranduba tem 163 casos confirmados de Covid-19. 10 pacientes estão em isolamento domiciliar. 18 estão internados, sendo 12 em leitos clínicos e 6 em unidades de terapia intensiva UTIs. O município tem 11 óbitos por Covid-19 confirmados, 17 em investigação e 168 descartados. Para o Jornal da Manhã,
J. Rai. 6h08 em Manaus. O senador Omar Aziz comemorou a destinação da ajuda de 2,188 bilhões para o Amazonas. O recurso foi aprovado pelo Senado na votação virtual do último sábado. Os recursos fazem parte do pacote de ajuda para o enfrentamento do novo coronavírus. O senador informou que o governo do Amazonas receberá um montante de 399 milhões. O montante de 59 milhões será destinado para os municípios amazonenses, totalizando 458 milhões. Este dinheiro deve ser aplicado nas áreas da saúde e da assistência social no combate à pandemia. Omar Aziz ressaltou o trabalho em conjunto da bancada dos senadores do Amazonas, que conta com Plínio Valério, PSDB, Eduardo Braga, MDB. Além do montante exclusivo para o combate ao novo coronavírus, o Amazonas ainda terá 626 milhões que poderão ser aplicados em qualquer área. Em Manaus, farmácias das 14 unidades básicas de saúde referenciais para o atendimento das síndromes respiratórias e Covid-19 estão abastecidas com 70 mil comprimidos de oseltamivir, o Tamiflu, segundo afirmou ontem a prefeitura. As unidades estavam sem abastecimento do medicamento. Começaram a chegar na madrugada de hoje a Manaus profissionais enviados pelo Ministério da Saúde. Os profissionais chegam após pedidos do governo do estado, o último feito dia 25 de abril, quando foram enviados ao Ministério ofícios com base no plano de contingência elaborado pelo estado, solicitando ajuda na contratação de profissionais para a ampliação de leitos nas unidades de saúde que estão atendendo pacientes confirmados ou suspeitos de Covid-19. Serão no total 267 médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, biomédicos e fisioterapeutas. Após reunião com o governador Wilson Lima e autoridades de saúde ontem à noite e o prefeito de Manaus, Arthur Neto, o ministro da Saúde, Nelson Tais, reforçou que o Amazonas está entre as prioridades do governo federal para o desenvolvimento de políticas e ações de curto prazo no combate à pandemia. Em pronunciamento transmitido ao vivo pelas redes sociais do governo, o ministro Nelson Tais, o governador Wilson Lima e o secretário executivo do Ministério da Saúde, general Eduardo Pazuello, detalharam parte do que vem sendo realizado na área da saúde no Amazonas. Ele afirmou que os trabalhos estão voltados para a entrega de resultados. A gente começa um projeto de diagnóstico e estamos trabalhando na parte de respiradores para conseguir buscar não só produzir mais no Brasil, como trazer de fora. E com isso a gente, de mãos dadas, espera fazer com que, neste momento, possamos conseguir salvar o maior número de pessoas e, de verdade, trabalhar para que o nosso sistema de saúde saia disso mais forte do que era antes, disse o ministro. O governador Wilson Lima ressaltou que a parceria com o governo federal é fundamental para alcançar melhores condições de atendimento e assistência no momento em que o Amazonas enfrenta o pico da pandemia. O general Pazuello enfatizou que o Amazonas tem recebido ajuda de profissionais de saúde por meio do programa Brasil Conta Comigo. Durante reunião realizada na sede do governo, foram discutidos alinhamentos entre Ministério da Saúde, Governo do Estado e Prefeitura de Manaus. As autoridades estaduais e municipais de saúde apresentaram ao ministro e à equipe do Ministério da Saúde um panorama do avanço do novo coronavírus no Amazonas, capacidade da rede pública de saúde e um resumo das ações que vêm sendo realizadas para ampliar e otimizar os atendimentos na capital e no interior. Nesta segunda-feira, o ministro da Saúde participa de reunião no Comando Militar da Amazônia pela manhã. Depois, ele visita o Hospital Delfina Aziz, referência no tratamento da Covid-19, e segue para os 2 hospitais de campanha, um administrado pelo Estado e outro administrado pela Prefeitura, em parceria com a iniciativa privada. 6h13. Covid-19. Casos confirmados no Amazonas já são mais de 6.600.
Mais 621 casos de Covid-19 foram registrados no Amazonas no dia de ontem, elevando para 6.683 o número de pessoas infectadas no estado pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado neste domingo pela Fundação de Vigilância em Saúde, FVSAM, foram também confirmados mais 47 óbitos pela doença, elevando para 548 o total de mortes. O boletim aponta que 3.888 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. De sábado até ontem, mais 131 pessoas se recuperaram da doença e estão fora do período de transmissão do coronavírus, totalizando agora 1.901 pacientes recuperados. 346 pacientes que testaram positivo para o novo coronavírus estão internados, sendo 204 em leitos clínicos, 62 na rede privada e 142 na rede pública e 142 em UTIs, 62 na rede privada e 80 na rede pública. Outros 838 pacientes considerados suspeitos estão internados aguardando a confirmação do diagnóstico. Desses, 647 estão em leitos clínicos, 212 na rede privada e 435 na rede pública e 191 estão em UTIs, 116 na rede privada e 75 na rede pública. Até a última atualização feita ontem, Manaus respondia por 60,93% dos casos de Covid-19 confirmados no Amazonas, 4.072. Os outros 39,07%, ou seja, 2.611 casos, estão no interior do estado. 52 municípios já têm casos confirmados de Covid-19. Manacapuru, 551, Parintins, 214, Iranduba, 163, Itacoatiara, 137, Coari, 127, Maués, 125, Santo Antônio do Içá, 117, Tabatinga, 113, Rio Preto da Eva, 112, Careiro Castanho, 110, Altazes, 88, Presidente Figueiredo, 78, São Paulo de Olivença, 77, Carauari, 71, Tefé, 69, Benjamin Constant, 41, Anuri, 37, Tonantins, 34, Tapauá, 26, Maturá, 25, Boca do Acre, Nova Olinda do Norte e Urucará, 24, Lábrea, 21, Maraã, 18, Careiro da Várzea, Itapiranga e São Gabriel da Cachoeira, 16, Manaquiri, 15, Fonte Boa, 13, Beruri e Novo Airão, 12, Silves, 10, Novo Aripuanã, 9 e Borba, 8. Os municípios de Barreirinha e Manicoré têm 7 casos cada um, Urucurituba tem 6 casos, Capiranga, Canutama, Codajás e Santa Isabel do Rio Negro tem 5 casos cada um, Barcelos tem 4 casos, Jutaí e São Sebastião do Uatumã tem 3 casos cada um, Humaitá tem 2 casos e os municípios de Anamã, Atalaia do Norte, Boa Vista do Ramos, Eirunepé, Juruá e Inhamundá tem apenas 1 caso cada um. Até o momento, 396 pessoas morreram de Covid-19 em Manaus. No interior, 30 municípios têm óbitos confirmados. Manacapuru, 33, Parintins, 16, Itacoatiara, 13, Maués, 12, Iranduba, 11, Coari, 10, Tabatinga e Altazes, 9, Careiro Castanho e Tefé, 4, São Paulo de Olivença, 3, Santo Antônio do Içá, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Benjamin Constant, Tonantins, Urucará, Manaquiri, Beruri e Novo Airão, 2, Carauari, Anuri, Tapauá, Amaturá, Itapiranga, São Gabriel da Cachoeira, Silves, Borba, Manicoré e Barcelos, 1 óbito cada um.
totalizando 152 mortes por Covid-19 entre pacientes do interior. Outros 67 óbitos estão em investigação e 33 foram descartados para o novo coronavírus. Polícia. 2 presos tentaram fugir da 63ª Delegacia Interativa de Polícia no município de Pauini ontem de madrugada. De acordo com policiais militares do primeiro agrupamento de polícia militar, um dos homens foi recapturado quando estava em via pública durante a Operação Sentinela. Outro foi pego quando tentou sair pelo telhado da delegacia. Policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária detiveram 2 homens de 18 e 35 anos e apreenderam um adolescente de 16, suspeitos de realizar sequência de roubos. A ação aconteceu na Avenida Alameda Cosme Ferreira, bairro do Coroado. Os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando foram informados via rede de rádio que suspeitos em um veículo de cor preta e de placas NOI 2E01 estavam realizando roubos no bairro Ouro Verde. As equipes seguiram na direção informada e visualizaram o veículo em atitude suspeita. Os envolvidos perceberam a aproximação dos policiais, tentaram fugir, mas as equipes de prontidão montaram cerca e realizaram a detenção do trio. Durante busca pessoal, nada foi encontrado, porém, durante buscas no interior do veículo, foram encontrados vários aparelhos celulares e um simulacro de arma de fogo. Durante conversa, eles confessaram aos policiais militares que haviam roubado os celulares de transeuntes no bairro Ouro Verde. Um grave acidente foi registrado ontem à noite na Torquato Tapajós, na entrada do bairro Cidade Nova. Segundo a Polícia Militar, o condutor do veículo teria perdido o controle e atravessou o meio-fio e parou após bater violentamente contra um poste. Feridos, os ocupantes do carro foram encaminhados com urgência para uma unidade de saúde. 2 homens foram presos com 16 quilos de drogas e mais de 14 mil reais escondidos dentro do camarote de um barco na madrugada de ontem no Rio Solimões. Os policiais detiveram a dupla após receberem denúncia anônima. A equipe se deslocou nas lanchas de patrulhamento fluvial de Sana e Parintins até o Furo do Paracuba, onde foi realizada a abordagem do rebocador empurrador. Nele, em um dos camarotes, foram localizados 15 tabletes, equivalentes a 16 quilos de cocaína. O homem que estava de posse do entorpecente relatou que iria entregar a droga na Feira da Panher, também conhecida como Panaí, e receberia a quantia de R$13.500 pelo transporte da droga. Um autônomo de 22 anos foi morto com 13 tiros lá no bairro da Compensa. Segundo informações da polícia, a suspeita é de que ele possuía envolvimento com o tráfico de drogas. De acordo com informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, a vítima estava próximo da casa onde morava quando foi abordada por 2 homens em uma motocicleta e um deles efetuou os disparos. Um homem identificado como Adriano Brazão da Silva, de 27 anos, foi preso ontem após agredir até a morte a sua própria mãe na rua Dallas, bairro Coroado 2, na Zona Leste. A vítima, Tereza Brazão, uma faxineira de 56 anos, mãe de Adriano, foi morta com um pedaço de madeira, atingida com vários golpes na cabeça. Ela não resistiu e veio a óbito no local. Segundo o sargento Luiz Rocha, da 11ª Companhia Interativa Comunitária, que localizou Adriano, ele ainda tentou matar o irmão, mas acabou desistindo e fugiu do local. A motivação do crime ainda não é certa, segundo os policiais. Porém, há informações preliminares de que Adriano estivesse sob efeito de entorpecentes. 2 homens foram assassinados e mais outros 5 ficaram feridos em uma suposta briga entre facções criminosas que atuam na cidade. Isso aconteceu na rua 28 de agosto, na Compensa. Segundo informações, integrantes das facções teriam entrado em conflito por uma área de tráfico. Um tiroteio foi iniciado e 2 homens acabaram sendo atingidos dentro de uma lanchonete. Após o crime, os suspeitos fugiram sem serem identificados. Esportes. O US Open poderá ser disputado em novembro em Indian Wells, na Califórnia. O 4º Grand Slam do ano, tradicionalmente disputado em Nova York, epicentro do coronavírus nos Estados Unidos, ainda está previsto para ser disputado entre os dias 31 de agosto e 13 de setembro.
Com passagens marcantes por Benfica e Sporting, além de ter dirigido outros 11 clubes portugueses em sua carreira, Jorge Jesus é um dos candidatos a técnico mais bem-sucedido em Portugal no século XXI, em eleição realizada pelo diário A Bola. O Mister, hoje no comando do Flamengo, concorre com outros 20 treinadores como José Mourinho, André Vilas-Boas e Jesualdo Ferreira, entre outros. Por meio de uma resolução publicada neste domingo, a FERJ deixa a cargo dos clubes do Rio de Janeiro a decisão de retomar as atividades em seus sets. O documento apenas exige que a volta aos treinos esteja condicionada ao cumprimento dos protocolos a fim de evitar o contágio do coronavírus. Por conta do Covid-19, o Campeonato Carioca está suspenso desde 16 de março. Um dos principais torneios de futebol do mundo, o Campeonato Espanhol, ensaia seu retorno aos gramados. Os jogadores voltam nesta segunda-feira aos treinamentos. As atividades serão individuais, mas ainda há muita polêmica sobre as garantias à saúde dos atletas. Últimas notícias. As bolsas asiáticas fecharam em baixa hoje, influenciadas por crescentes tensões entre Estados Unidos e China sobre a origem da pandemia de coronavírus. No entanto, os principais mercados da região do Japão e da China continental não operaram nesta segunda-feira devido a feriados locais. O índice Hang Seng liderou as perdas na Ásia hoje, com um tombo de 4,18% em Hong Kong, enquanto o sul-coreano Kospi caiu 2,68% em Seul e o TAIEX recuou 2,47% em Taiwan. O mau humor na região asiática veio com uma nova onda de tensões entre Washington e Pequim. Na Oceania, a bolsa australiana destoou do tom negativo na Ásia, graças em parte ao forte desempenho do setor de tecnologia. O Standard & Poor's ASX 200 avançou 1,41% em Sydney. O governo dos Estados Unidos concede 2,2 milhões de empréstimos adicionais a pequenas empresas. Os Estados Unidos promoveram neste domingo a segunda fase do programa de auxílio ao emprego para pequenas empresas após problemas na primeira fase da iniciativa. 6:34. O secretário de Estado americano Mike Pompeo afirmou que existem muitas evidências de que o novo coronavírus SARS-CoV-2 foi criado no laboratório de virologia de Wuhan, na China, onde o surto da doença teve início. Apesar da declaração, o americano não apresentou nenhuma prova e não comentou se o vírus teria sido liberado intencionalmente. A acusação, no entanto, é negada pelo governo chinês e, segundo a Organização Mundial da Saúde, a doença tem origem natural. O presidente Donald Trump disse neste domingo que os Estados Unidos terão uma vacina contra o coronavírus até o final deste ano. Estamos muito confiantes de que vamos ter uma vacina no final do ano. Até o final do ano, disse Trump em um programa da Fox News transmitido no Lincoln Memorial em Washington, D.C. Ele também disse que pedirá a reabertura de escolas e universidades no mês de setembro. Mais de 3,5 milhões de casos do novo coronavírus foram declarados oficialmente em todo o mundo. Mais de 75% deles na Europa e Estados Unidos, de acordo com o balanço da agência France Press, estabelecido com base em fontes oficiais na madrugada de hoje. Até o momento foram registrados pelo menos 3.500.517 casos de infecção, incluindo 246.893 mortes, em particular na Europa, o continente mais afetado, com 1.547.180 casos e 143.584 vítimas fatais, assim como nos Estados Unidos, 1.158.040 casos para 67.680 óbitos. O número de casos diagnosticados reflete apenas uma parte da quantidade real de infecções, porque muitos países contabilizam apenas os graves. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe prorrogou nesta segunda-feira até o fim de maio o estado de emergência no país pela pandemia do coronavírus, depois que autoridades governamentais advertiram que era muito cedo para flexibilizar as restrições. Vou estender até 31 de maio o período do estado de emergência que declarei em 7 de abril.
A área coberta inclui todos os municípios do país, anunciou a AB após uma reunião para examinar a medida. 6:37. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, acredita que caso o presidente Jair Bolsonaro descumpra qualquer decisão judicial, poderia ser considerado culpado pelos crimes comuns de desobediência e de responsabilidade passível de impeachment. Em entrevista ontem à noite, Barroso disse que, por se tratar de um caso em andamento, que não iria comentar sobre a decisão do presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desembargador Mayran Maia, que negou no sábado um segundo recurso da Advocacia Geral da União contra a divulgação dos exames feitos por Jair Bolsonaro para verificar se foi contaminado ou não pelo novo coronavírus. O ministro do Supremo Tribunal Federal e futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, afirmou ontem que a Justiça Eleitoral precisa começar até junho os testes das urnas eletrônicas. Caso contrário, será preciso adiar as eleições municipais. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro. Em entrevista à Globo News, Barroso explicou que a alteração precisa ser feita pelo Congresso Nacional, já que a marcação das eleições para o primeiro fim de semana de outubro está prevista na Constituição Federal. Apesar disso, diz, cabe ao TSE informar os parlamentares sobre as dificuldades de manter a eleição na data prevista. Parece ironia. O motorista do presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com coronavírus no dia 19 de março, mas no dia 26 o quadro dele piorou. Ari Celso Rocha Lima de Barros estava em isolamento domiciliar e no dia 25 foi internado no hospital de base. O seu estado é considerado grave. O Ministério da Saúde divulgou ontem novos números sobre a pandemia do novo coronavírus Covid-19 no país. De acordo com o levantamento diário feito pela pasta, o Brasil tem 101.147 casos confirmados da doença e 7.025 mortes foram registradas. A taxa de letalidade é de 6,4%. O número de pessoas recuperadas da Covid-19 é de 42.991. 6:39 em Manaus. No fim da manhã deste domingo, o presidente Jair Bolsonaro voltou a participar de uma manifestação antidemocrática e inconstitucional em Brasília contra o STF e o Congresso. Em discurso aos manifestantes, o presidente, num tom de desafio aos demais poderes, pediu a Deus para não ter problemas esta semana, porque, segundo afirmou, chegou ao limite. Ele não esclareceu o que isso significa. Manifestantes hostilizaram a imprensa e agrediram com chutes e pontapés a equipe de jornalistas do jornal O Estado de São Paulo. Além do Estadão, houve agressão e ofensa às equipes da Folha de São Paulo, Jornal O Globo e do site Poder 370. O protesto era contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso, dois pilares do sistema democrático que torna fora da lei pedidos para que sejam fechados, e também contra o ex-ministro Sérgio Moro. Uma faixa pedia o fechamento do STF. Outra dizia intervenção militar com Bolsonaro, o que é considerado apologia contra a democracia e, portanto, ilegal e inconstitucional. A manifestação começou com uma carreata na esplanada dos ministérios e terminou com aglomeração na Praça dos Três Poderes, em frente ao Palácio do Planalto. Bolsonaro foi até o Palácio do Planalto acompanhado da filha Laura e não usou máscara. Transmitiu ao vivo a participação dele em uma rede social. Ao lado de Bolsonaro estavam deputados federais, entre eles o filho Eduardo Bolsonaro. O presidente voltou a criticar o isolamento e medidas restritivas adotadas por governos locais, orientação que é dada pelos órgãos internacionais de saúde. Tudo isso no momento em que o Brasil registra a marca de 100 mil casos da doença, com mais de 7 mil mortes, um número que já ultrapassou a China e o Irã. Políticos e entidades reagiram neste domingo à participação dele em mais um ato com pautas antidemocráticas e inconstitucionais. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou que, em uma postagem em uma rede social, que democracia, liberdade, Estado de Direito, integridade e tolerância caminham juntos. Moro foi um dos alvos do ato com pautas antidemocráticas e inconstitucionais realizado na esplanada dos ministérios. O presidente Jair Bolsonaro informou que anunciará nesta segunda-feira o novo diretor-geral da Polícia Federal. O escolhido pelo presidente Alexandre Ramagem
diretor da Agência Brasileira de Inteligência, teve a nomeação suspensa pelo ministro no Supremo Alexandre de Moraes antes da posse. Bolsonaro tem que apresentar outro nome. A informação que ele poderia renomear Ramagem e que pretende também tirar do comando do Exército o general Edson Leal Pujol. A imprensa internacional repercutiu a participação neste domingo do presidente Jair Bolsonaro em ato com pautas antidemocráticas e inconstitucionais. O jornal britânico The Guardian destacou que Bolsonaro passou outro fim de semana agitando protestos nas ruas, desafiando os apelos do seu próprio Ministério da Saúde para que os cidadãos fiquem em casa, é o que diz The Guardian. Já o jornal argentino Clarín disse que o presidente fez um discurso contra o confinamento. A agência norte-americana Bloomberg destacou que o presidente incita novo protesto em meio ao aumento nos casos de novo coronavírus. O jornal The New York Times reproduziu reportagem da agência Reuters em que diz que o presidente liderou neste domingo uma manifestação antidemocrática em meio a um momento do aumento dos casos do coronavírus no Brasil. A partir desta segunda-feira, a Caixa Econômica Federal vai antecipar em 2 horas a abertura de todas as agências do país. Com a mudança pensada para agilizar o atendimento e evitar grandes filas de aglomeração de pessoas aptas a receber o auxílio emergencial de R$600, as unidades passarão a funcionar, atenção, de 8 às 14 horas. Desde 22 de abril, 1.102 agências já vinham funcionando nesse horário. O banco também anunciou a partir desta segunda-feira um reforço no número de vigilantes nas agências. Serão mais 2.800 que vão se juntar aos 2.000 que já estavam atuando. Além deles, outras 389 recepcionistas vão reforçar a orientação e atendimento ao público. O Papa Emérito Bento XVI, conhecido por suas posições tradicionalistas, afirma que seus opositores desejam calar sua voz e compara o casamento entre pessoas do mesmo sexo ao anticristo, em uma biografia autorizada publicada nesta segunda-feira na Alemanha. Josef Ratzinger, 93 anos, alega ser vítima de uma distorção maligna da realidade no livro que recebeu o título Bento XVI, Uma Vida. Destaques de capa para os principais jornais do país nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro dá aval a protesto contra Moro, STF e Congresso e diz ter apoio das Forças Armadas. Folha de São Paulo, Moro entrega a PF íntegra de conversa em que Bolsonaro pressiona por troca na corporação. O Estado de São Paulo. Militares dizem que Bolsonaro tentou usar prestígio das Forças Armadas. Planalto Central, Correio Brasiliense. Forças Armadas são do Brasil, não do governo, diz ministro Barroso. Estado de Minas. Eduardo Bolsonaro diz que Moro entregaria 4 anos de conversa se continuasse no governo. Jornal do Comércio no Recife. Mais da metade dos profissionais de saúde testados para coronavírus estão infectados em Pernambuco, alerta médica epidemiologista. Fortaleza Diário do Nordeste. Reunião em terreiro de Umbanda para expulsar coronavírus é interrompida pela polícia no interior do Ceará. E o 0 Hora de Porto Alegre. Brasil caminha para se tornar novo epicentro do coronavírus no mundo. A única edição local a chegar à nossa redação é a crítica que estampa hoje. Amazonas bate recorde de casos e recebe taxa. Ministro da Saúde anuncia em Manaus Programa Nacional de Testagem e houve apelo do governador. Participaram dessa edição reportagens Valdino Castro, José Alberto Zeguilheg e J. Rai. A sonoplastia de rádio de Jean Santos e Hamilton Cabral. Apresentação Paulo Guerra. Todo mundo
Difusora.